Um grande abraço para você que está sempre aqui comigo no canal Tu Estrelas Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 17 de junho. Olha, eu vou fazer live hoje, tá? Mas prestem atenção no detalhe. A live hoje, ela vai acontecer 3 horas da tarde. Por quê? Estamos tendo a Copa do Mundo de Clubes, estão tendo jogos ali 4 horas da tarde, a galera quer assistir. Então, cara, durante essa Copa do Mundo, enquanto tiver jogos ali nesse horário, as nossas lives aqui serão 3 horas da tarde. Então, hoje, terça-feira, 3 horas da tarde, vou estar aqui ao vivo, aguardo vocês para a gente trocar uma ideia sobre tudo que for saindo aí nos bastidores do Botafogo. Olha, nesse conteúdo de agora, eu já quero entrar no clima de Botafogo e PSG, partida que acontece na quinta-feira. Eu acho que é o jogo mais esperado, cara, dessa Copa do Mundo. Eu só vejo a galera, os adversários, as outras torcidas, todo mundo falando nesse jogo, né? Botafogo e PSG, o campeão da Champions contra o campeão da Libertadores. Olha, o que eu quero falar desse jogo, entrando no clima da partida. O Botafogo tem que prestar atenção num detalhe que envolve o Atlético de Madrid na última rodada. O Botafogo tem alguns jogadores amarelados e se eles tomarem cartão contra o PSG, não enfrentam o Atlético de Madrid, que é o jogo mais importante, é o jogo que vai valer a classificação para o Botafogo, é o jogo contra o Atlético de Madrid. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso para a gente analisar essa situação. Eu quero falar do adversário também, como é que chega. O PSG, que começou a preparação ontem para enfrentar o Botafogo, tem uma volta importante. O Barcola tá de volta, o Dembélé provavelmente segue fora. Quero falar sobre a equipe comandada pelo Luiz Henrique, técnico espanhol, que deve manter a base da estreia contra o Botafogo, tá? E quero pegar o gancho já também, muita gente falando, vai ser um massacre, será que vai ser um massacre mesmo? Será que o Botafogo vai ser goleado pelo PSG? Quero dar minha opinião também, fazer uma reflexão sobre isso. E para fechar, aí eu quero dar a minha opinião. Qual a melhor escalação para o Botafogo tentar parar o PSG? Eu vou dar a minha opinião, eu quero saber a de vocês aqui nos comentários, tudo isso agora. Mas antes, eu peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal. É R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos entrar no clima. O jogo é só na quinta-feira, 10 horas da noite, mas a gente já pode entrar no clima, né? Estamos na Copa do Mundo de Clubes e o Botafogo, na próxima rodada, enfrenta o PSG. Campeão da Champions, o melhor time do mundo hoje, goleou o Atlético de Madrid na estreia por 4-0. E o que eu quero falar? Primeiro, eu quero falar sobre os amarelados. O Botafogo tem o zagueiro Barbosa, o Gregory e o Joaquim Correa pendurados. Por quê? Na Copa do Mundo de Clubes que está acontecendo, a FIFA ela determinou que 2 cartões amarelos, o jogador está fora da próxima partida. Então o Barbosa tem um amarelo, o Gregory tem um amarelo e o Joaquim Correa tem um amarelo. Portanto, se eles tomarem cartão contra o PSG, eles não enfrentam a equipe do Atlético de Madrid na última rodada. O que isso quer dizer? Cara, a gente não é segredo para ninguém que o jogo que vai valer a classificação para o Botafogo é justamente na última rodada contra o Atlético de Madrid. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, claro. Por exemplo, se o Barbosa não puder jogar, a gente tem o David Ricardo, que é um reserva do Barbosa, vem jogando bem o zagueiro. Na volância, preocupa um pouco, porque caso o Gregory tome cartão, a gente vai ter ali ou Danilo Barbosa, ou o Alan, e o Pantaleão. As informações que eu tenho é que o Pantaleão, ele tá treinando como volante, ele que é zagueiro também, mas ele tá fora de ritmo.
Então, cara, a gente tem que prestar atenção nisso, principalmente no Gregore. O Joaquim Correia é reserva, o Joaquim Correia ele tá no banco por enquanto, então não preocupa tanto, mas caso esses jogadores tomem cartão, a gente vai ter o David Ricardo na última rodada contra o Atlético de Madrid e tem que ver quem seria o substituto do Gregore, ou Danilo Barbosa, ou Alan, ou Caio Pantaleão, e é o que eu sempre falei aqui no canal. O técnico Renato Paiva, ele tem que confiar no elenco, ele tem que dar mais confiança pro elenco, porque nessas horas aqui, talvez a gente precise dos jogadores que estão no banco. E o técnico Renato Paiva, um dos grandes defeitos do Renato Paiva, e isso eu sempre falei aqui no canal, é ele não passar confiança para os jogadores que estão no banco. Mas ele não confia, olha o banco, é o que tem. Então ele tem que passar confiança, porque nesses momentos aqui, a gente precisa desses jogadores também. Falando sobre o PSG, começou a preparação ontem, segunda-feira, para enfrentar o Botafogo e tem a volta do Barcola, um dos jogadores mais importantes da equipe francesa nessa temporada, junto com o Dembélé, entre outros ali. E o Barcola, ele volta a ficar à disposição, treinou normalmente, a gente não sabe se começa como titular, no banco de reservas, e o Dembélé provavelmente está fora, porque o Dembélé, ele ainda está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. O Dembélé é o principal jogador do PSG, então o Dembélé ainda segue com uma lesão na coxa se recuperando. O técnico Luiz Henrique, o espanhol, deve manter a base do time que goleou o Atlético de Madrid na estreia por 4-0. Então vamos prestar atenção aí nesse PSG, que já é forte, e agora tem a volta do Barcola. Pelo menos o Dembélé, por enquanto, ainda segue fora. E deixa eu fazer uma reflexão, porque eu tô vendo a imprensa, mas a imprensa, cara, tudo bem. Agora, alguns torcedores do Botafogo colocaram na cabeça que o Botafogo vai ser massacrado pelo PSG. Nossa, o Botafogo vai tomar uma goleada histórica do PSG. Eu tô vendo alguns torcedores do Botafogo falando isso. Cara, vai acontecer? Não sabemos. Eu acredito assim, se o Botafogo jogar da maneira que jogou domingo contra o Seattle Sounders, principalmente no segundo tempo, é bem provável tomar uma goleada histórica. Porque o segundo tempo do Botafogo foi uma vergonha contra o Seattle Sounders. Quase que o Botafogo toma um empate. Mas cada jogo, é o que eu venho falando aqui no canal desde ontem, cada jogo tem a sua história. A gente não sabe o que vai acontecer. O PSG é muito favorito. A gente nunca escondeu isso aqui no canal pra ninguém. Agora, os jogadores que jogaram mal, eles podem jogar bem. Então a gente tem que esperar pra ver o que acontece. Vai que o Botafogo tá num dia inspirado, os jogadores, o Renato Paiva, o PSG esteja num dia ruim e o Botafogo vai lá e ganha esse jogo. Eu tava com a esperança do PSG poupar contra o Botafogo, colocar os reservas, porque eles golearam o Atlético de Madrid, enfrentam o Botafogo agora no intervalo curto, né? Jogaram domingo, vão jogar quinta, depois o Seattle. Eu tava até com uma esperança do PSG, ele poupar contra a gente, colocar os reservas, que isso seria um pouco até mais fácil pra gente. Mas eu não acho que o PSG vai poupar, eu acho que eles vão vir com força máxima. Infelizmente, né? Infelizmente, eles vão vir com força máxima contra o Botafogo. Agora, ficar sofrendo por antecedência, tentando adivinhar o que vai acontecer, cara, curte, desfrute. É o que eu tô falando aqui também há bastante tempo no canal. A gente tá numa Copa do Mundo de clubes. Claro, a gente não quer ser goleado, a gente tem que tentar evitar isso. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, então não adianta ficar sofrendo por antecedência. Deixa o dia do jogo, deixa acontecer para depois a gente vir aqui e analisar juntos. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Eu quero dar minha opinião em cima disso. Qual a melhor escalação na quinta-feira para a gente tentar parar esse PSG? Vou dar minha opinião, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Fica aí, já volto. Estou voltando aqui para a gente finalizar, lembrando que hoje, terça-feira, ainda teremos live aqui no canal, 3 horas da tarde, hein? A live hoje, ela vai ser 3 horas da tarde, aguardo vocês. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês.
Olha, qual o melhor time? Qual a melhor escalação pra gente tentar parar esse PSG, que é o melhor time do mundo nesse momento? Cara, assim, eu não entraria de peito aberto. Eu não entraria de peito aberto. Eu tentaria fazer uma dobra na esquerda com Cuiabano e Alex Telles para segurar o Hakimi. Para quem não sabe quem é o Hakimi, é o número 2. Cara, eu sou muito fã desse jogador do PSG, o camisa número 2, o Hakimi. É um ala, né? Um lateral direito, muito rápido, muito bom de bola. Então, na esquerda, eu tentaria fazer uma dobradinha, Alex Telles e Cuiabano, para tentar parar o Hakimi, que é um jogador muito rápido. Tentar, né? Porque conseguir é difícil, mas pelo menos tentar parar esse jogador. E já do lado direito, eu faria uma dobradinha também. Eu colocaria o Gregore junto com o Vitinho, fazendo uma dobradinha também do lado direito para tentar parar ali o PSG por aquele lado. Cara, assim, realmente o Gregore é aberto, tá? É isso que você entendeu. Eu colocaria o Gregore aberto na direita, junto com o Vitinho também para fazer essa dobradinha. Eu faria 2 linhas de 4. A primeira linha, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles. A segunda linha de 4, como eu disse, o meio-campo com Gregore, Marlon Freitas. Aí você coloca ou Danilo Barbosa pela altura, ou você pode colocar o Alan, que está no melhor momento, ou até o Caio Pantaleão, que está treinando, mas está sem ritmo. Então eu colocaria Gregore, Marlon Freitas, um desses 3, e o Cuiabano, como eu disse, fazendo a dobradinha com a Alex Telles. Então na segunda linha de 4, vamos supor que ele coloque o Danilo. Na segunda linha de 4 seria Gregore, Marlon Freitas, Danilo e Cuiabano. E lá na frente, os 2 atacantes, Igor Jesus com alguém. Ou Igor Jesus com Savarino, ou Igor Jesus com Arthur. Tem também o Joaquim Correia, que faz essa função, é alto, é forte. Então, se você quiser um jogador mais físico, você pode colocar o Joaquim Correia, mas aí o Savarino ficaria no banco, aí o Arthur ficaria no banco. Então, eu faria isso. 2 linhas de 4, com o Cuiabano na esquerda, dobrando com o Alex Telles, o Gregore caindo para a direita para dobrar com o Vitinho, o meio-campo com Danilo Barbosa, Marlon Freitas, ou Alan, ou Caio Pantaleão. Eu até colocaria talvez o Danilo por conta da altura, mas o Alan, ele tá melhor, tá no melhor momento, e o Caio Pantaleão tá sem ritmo. E lá na frente, cara, 2 atacantes, o Igor Jesus com mais alguém, ou com Arthur, ou com Savarino, ou com Joaquim Correia. Cara, pra quê? Pra gente fechar a casinha. A gente tem que fechar a casinha e tentar cansar. O PSG tá no final de temporada. Então você fecha a casinha, você fecha os espaços pelo lado, pelo meio, tenta cansar o PSG e no segundo tempo, se você vê que o PSG tá pregado, aí você coloca a gente pro contra-ataque. Então essa, na minha opinião, tem que ser a arma do Botafogo. Aí você coloca essa galera que ficou no banco para um contra-ataque, se tiver cansado o PSG. Eu acho que é isso que o Botafogo tem que fazer. Fechar a casinha, cansar o PSG e no segundo tempo você coloca os caras ali para o contra-ataque, porque se for de peito aberto, muito difícil o Botafogo ganhar ou empatar esse jogo. Tem que fechar a casinha e ver o que acontece, tá? Então eu entraria, só pra gente finalizar, com a seguinte escalação: Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, a primeira linha de 4. No meio-campo, Gregore, Danilo Barbosa, ou Alan, ou Caio Pantaleão, Marlon Freitas. E lá na frente, os 2 atacantes, como eu disse. O Igor Jesus com mais alguém, ou Arthur, ou Savarino, ou Joaquim Correia. 2 linhas de 4, 2 atacantes lá na frente. E é isso, eu acho que é isso que é a arma que o Botafogo tem para tentar cansar esse PSG em um bom resultado, né? Porque assim, cara, perder, talvez a gente até não, é difícil cravar, porque eu falei na primeira parte do vídeo, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas tem muita gente já cravando a derrota do Botafogo. Se o Botafogo perder, a gente tem que pelo menos tentar perder de pouco, porque na última rodada contra o Atlético de Madrid, talvez o saldo de gols conte. Então, é importante também perder, se for perder, né? A gente não quer isso, mas se perder, que seja de pouco. Mas vai que a gente consiga um empate ou até mesmo vencer a equipe francesa. A gente não sabe, né? Futebol não dá para cravar certas coisas, mas eu faria isso. Eu fecharia a casinha, tentaria cansar
o PSG e no segundo tempo mudaria as peças ali para tentar arrancar ali talvez uma vitória, um empate. E é isso. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida e fiquem com Deus. Boa terça-feira. Hoje tem live aqui no canal. 3 horas da tarde. A live hoje ela vai ser 3 horas da tarde. Aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.